Olá, professor. Hoje eu, Gabriel Teles e Gustavo Zanqueta apresentaremos o trabalho final da disciplina Território e Sociedade, que tem como tema central o território nas favelas do Rio de Janeiro, uma análise do território das favelas cariocas e seu processo de gourmetização. Bom, o Rio de Janeiro é uma das regiões mais procuradas do Brasil no que diz respeito ao turismo. Ele tem diversos pontos turísticos, uma das 7 maravilhas do mundo e lindas praias. Entretanto, enfrenta diversos problemas de exclusão social, de problemas de planejamento territorial. Como objetivo central do nosso debate, apresentaremos como se formaram as favelas no Rio de Janeiro e seu processo de gourmetização, onde a mídia e o turismo acabam explorando um problema social muito sério, o mais sério enfrentado no Rio de Janeiro. Primeiramente, precisamos falar como se formaram as favelas. No Rio de Janeiro, após a Guerra de Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897, teve um crescimento muito grande da população. E com isso, muitas pessoas passaram a viver nas ruas, vivendo em condições completamente precárias. Atrelado a isso, surgiu uma tentativa de desenvolvimento e embelezamento da cidade do Rio de Janeiro. Devido à influência parisiense, construção de novos prédios, novos edifícios. E com isso, alguns anos depois, para ser mais preciso, em 1903, surgiu a Reforma Passos, realizada pelo prefeito do Rio de Janeiro na época, Pereira Passos, que tinha como objetivo o embelezamento dessa cidade do Rio de Janeiro. Porém, a falta de planejamento territorial fez com que esse embelezamento criasse diversos problemas de segregação, de moradia e de insalubridade e acabou formando as favelas. Por exemplo, a Cidade de Deus. A Cidade de Deus, representada de maneira muito pejorativa pelo filme Cidade de Deus, surgiu devido à criação de um conjunto habitacional. Porém, devido às enchentes ocorrendo no Rio de Janeiro desta época de sua construção, ele foi feito às pressas, o que acarretou em diversos problemas na sua construção e uma migração muito rápida para esse território. A falta de saneamento básico, a insalubridade são problemas presentes em praticamente todas as favelas, o que não é diferente com a Cidade de Deus. A exclusão dessa população mais pobre na época é nítida e acaba tendo reflexos e impactos até hoje. Porque o Rio de Janeiro é a cidade que tem maior população dentro das favelas, correspondente a 22,03% de sua população total, sendo isso segundo um censo do IBGE de 2010. Isso mostra o forte impacto da falta de planejamento territorial ocorrida durante a Reforma Passos. Áreas de favela têm total despreocupação governamental, alta taxa de desemprego, o que faz com que os moradores da região acabem por procurar outras alternativas. Isso fez com que o tráfico se fortalecesse muito nessa região, pois a falta de fiscalização e a insalubridade do local fez com que todos procurassem alguma maneira de conseguir dinheiro e fortaleceu muito o território de poder do tráfico na região. O favelado se vê sem escapatória, não tem emprego e precisa de uma maneira de se manter. Assim, acaba indo ao mundo do crime, tráfico, assaltos, o que faz com que a população da favela sofra mais preconceitos, surge mais segregação social ainda, assim dificultando muito sua vida, devido a problemas novos surgindo devido ao tráfico, como a guerra às drogas. Tratando das questões territoriais, as favelas cariocas se distinguem de outras localizadas no Brasil, já que, em geral, elas estão estabelecidas nos morros cariocas. Isso acaba promovendo uma segregação geográfica que naturaliza a segregação e o afastamento social, dividindo territorialmente a população pobre da rica. Atrelado a isso, a presença das facções criminosas acaba moldando as relações sociais da população favelada, já que os territórios dominados pelas facções são divididos com base nas diferentes comunidades, de modo que cada facção domina uma parcela dos morros. Isso faz com que os moradores sejam afetados diretamente, já que em alguns casos, habitantes de uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, por exemplo, são proibidos de circular em favelas dominadas por organizações rivais, como os Amigos dos Amigos e Terceiro Comando, o que acaba limitando a possibilidade de interação social desses moradores. Ainda tratando das questões territoriais, para entender o funcionamento das relações sociais dentro da favela é importante analisar a relação dela com o resto da cidade.
espaço urbano regular é popularmente chamado de asfalto. Lá é onde ocorre a maior parte das atividades criminosas, como furtos, assaltos e roubos de carga, já que é onde se encontra a população com maior poder monetário, o que consequentemente faz com que lá estejam os bens de valor. Por conta disso, a classe alta acaba se abrigando em seus condomínios de luxo e carros blindados. E sendo assim, o maior alvo dos criminosos é a classe média, porque tem capital suficiente para não morar na favela, mas não o bastante para conseguir se proteger. Além disso, uma importante questão a ser levada em consideração é a presença do Estado e da polícia nas comunidades, já que eles buscam retomar o controle de territórios dominados pelas facções, buscando estabelecer novamente o poder estatal. Isso acaba gerando diversos conflitos, sejam eles os armados ou os sociais, já que essa violência acaba atingindo a população que não está envolvida em atividades criminosas. O exemplo mais claro disso são as mortes por bala perdida, que de certa forma são comuns no Rio de Janeiro. Além do crime organizado tradicional, nessas favelas há uma forte presença de milícias, que são ex-policiais ou mesmo policiais em atividade que acabam tomando espaço das organizações criminosas e estabelecem sua própria atividade ilegal, que pode ser venda de drogas, agiotagem, jogo do bicho, entre outras. Tratando da gourmetização das favelas cariocas, ela se baseia em uma imagem idealizada e romântica que muitas vezes é exposta na mídia, seja em novelas ou em outras obras artísticas. Isso acaba gerando um fenômeno de exploração turística, onde os estrangeiros que vêm visitar o Rio de Janeiro podem realizar passeios guiados pelas ruas das favelas, com o objetivo de conhecer o cotidiano desses moradores, o que isso acaba reforçando essa imagem romantizada já pré-estabelecida. Concluindo, podemos observar que a favela carioca é um ambiente muito complexo e repleto de peculiaridades, o que acaba sendo um solo fértil para que pesquisadores realizem estudos nas mais diversas áreas das ciências, desde estudos sociológicos e históricos na área de humanas, ou até mesmo análises econômicas ou de saúde pública.